Olá pessoal, vim aqui gravar mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos dar um salto no nosso material. Nós vamos deixar um pouco de lado o conteúdo de hibridização e vamos falar um pouco sobre a geometria molecular. O que é que acontece? Nos nossos capítulos 9 e 8 falamos sobre as ligações químicas, tá? Falamos sobre as ligações iônicas, falamos sobre as ligações covalentes, falamos sobre as ligações covalentes normais, sobre as ligações covalentes coordenadas, que nós também as chamamos de ligações covalentes dativas, tá? E agora nós vamos ver como que aqueles compostos que nós estudamos nas associações químicas, eles se comportam espacialmente, tá? Nós falamos lá que a atração entre os átomos vai depender do potencial de eletronegatividade ou então de eletropositividade que um determinado átomo ou que determinado átomo os possuam, tá? Na aula de geometria molecular, nós vamos falar sobre modelos para explicar espacialmente como que essas substâncias elas estão no meio ambiente, como que elas estão nas suas formas espaciais, tá? Então, nosso capítulo é o 11, tá? Nossa aula é a 7 e vamos tratar de geometria molecular. Dentro do conteúdo de geometria molecular, nós vamos falar sobre como que estes átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula, tá? Então, para isso eu vou precisar saber como vai ficar o arranjo desses elétrons, os quais englobam essa determinada molécula. Como que isso pode acontecer? Nós falamos que o que nos interessa para eu combinar um elemento X com um elemento Y está na sua camada de valência. Então, o que nos interessa neste momento é que nós saibamos quantos elétrons esse elemento, esse átomo, ele pode associar-se a um outro átomo. E para isso, a geometria molecular ela é muito importante para uma outra quantidade de características que englobam o átomo. Por exemplo, na biologia vocês veem o conteúdo de enzimas que fala muito sobre chave e fechadura, né? Então, há uma geometria perfeita entre as moléculas para que elas possam, então, encaixar-se na melhor forma. Então, a geometria molecular também vai nos ajudar para produzir como que a polaridade do átomo ela deve acontecer. Se eu tenho uma molécula polar ou se eu tenho uma molécula apolar, muito nos interessa saber para isto também qual que vai ser a geometria molecular que um átomo ele deve aplicar com outro átomo a fim de formar uma ligação química e que se forme então uma molécula. A geometria molecular ela também depende dos átomos que a compõem. Tá? Depende da centralidade do átomo, de quantos átomos participarão do seu envolvimento e também de uma determinação prévia que nós devemos ter antes mesmo de determinar a geometria molecular. Nós vamos usar muito o termo de átomo central, tá? Então, nós vamos agrupar os elementos químicos em uma determinada categoria e nós vamos sempre recordar este fato. Qual vai ser o átomo central que está envolvendo aquela molécula. Descobrindo qual é o átomo central, vai ficar muito mais fácil de nós descobrirmos qual vai ser, então, a sua geometria. Por isso que é de suma importância nós sabermos, então, qual vai ser a configuração eletrônica desse átomo e quantos elétrons de valência este átomo vai estar participando numa associação química como esta. As principais classificações são geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Então, agora nós vamos imaginar, por exemplo, uma festa infantil, tá? Onde tem várias bexigas de festa infantil das mais diversas cores. Se nós percebermos, por exemplo, se nós pegarmos duas bexigas de festa infantil, enchermos com ar, por exemplo, e amarrarmos uma com a outra, a geometria dentre essas duas bexigas vai ser automaticamente linear. Isto acontece exatamente com os átomos, fazendo com que haja uma repulsão ao máximo dos seus elétrons, ora compartilhados ou ora não compartilhados. Esses não compartilhados nós vamos chamar de átomos com elétrons isolados, tá?
Então percebam que quanto mais bexigas eu for adicionando, maior vai ser a geometria. Então, tal qual forma explica sobre a geometria molecular que acontece com os átomos. Os elétrons eles tendem a ficar o mais distante um do outro em um poder chamado este de repulsão. Para se determinar a geometria da molécula, é preciso conhecer a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que eu acabei de mencionar. A intenção com aquelas bexigas de festa infantil é que as bexigas estejam umas das outras o mais distante possível. Por que isso acontece? Há uma repulsão entre os pares eletrônicos da camada de valência dos átomos que participam daquela formação. Aqui nós vamos chamar de VSEPR, certo? Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. É uma teoria, tá? Que também é aplicada em um modelo, que nós vamos chamar de modelo dos pares eletrônicos, que indica a repulsão da camada de valência de um átomo. Essa ideia, tá, baseia-se em pares eletrônicos da camada de valência, que estabelece sempre entre um átomo central. Pessoal, há duas características muito importantes e que vocês podem tomar rapidinho essa ideia de como nós vamos descobrir em uma molécula quem vai ser o átomo central. Primeira dica, como é que eu descubro qual é o átomo central daquela espécie química, daquela molécula? Primeiro, o átomo central ele vai ter uma característica marcante. O átomo central vai ser aquele átomo que apresente a menor quantidade na molécula. Uma outra característica para o átomo central vai ser aquele átomo que faça o maior número de ligações, certo? Então, por exemplo, formando moléculas, né, nós vamos ter, na maioria das vezes, átomos de hidrogênio. Então, consequentemente, o hidrogênio nunca vai ser o átomo central. Ah, por que nunca vai ser o átomo central? Porque geralmente o hidrogênio ele se liga com outras moléculas em mais de uma quantidade. Então, dificilmente ou nunca o hidrogênio vai ser átomo central. Então, das duas características que nós temos para determinar quem vai ser o átomo central em uma molécula, a primeira é aquele que faça o maior número de ligações e a segunda, aquele que tiver em menor quantidade, tá? Nós vamos ver como é que aparece cada um desses átomos de acordo com a sua camada de valência. Nós estamos falando sobre o VSEPR, tá? Modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Pessoal, há duas condições também para que nós possamos falar sobre esses pares de elétrons da camada de valência. Alguns autores chamam de pares isolados e pares compartilhados. Os pares isolados são aqueles elétrons de valência que estão sobrando. Por exemplo, na molécula de água, né? Para a gente, inclusive, aplicar sobre a ideia de átomo central. A molécula de água, por exemplo, é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A primeira regra é: o átomo central vai ser aquele que faça o maior número de ligações. Então, consequentemente, dessa primeira regra, eu já vou levar em consideração que é o oxigênio, porque só um oxigênio se liga a dois hidrogênios. Outra regra é o átomo que aparece em menor quantidade. Então, há dois átomos de hidrogênio e há um átomo de oxigênio. Então, obrigatoriamente, o oxigênio vai ser o átomo central. Então, como é que isso acontece? Como é que eu vou saber se vai ser átomo central? Como que esses elétrons eles vão estar com um par de elétrons isolado ou um par de elétrons compartilhado? No oxigênio, há 6 elétrons na camada de valência e ele precisa adquirir estabilidade se ligando a um elemento que tem a valência 2 ou a 2 elementos que tem a valência 1. No caso da água, o oxigênio se ligou a 2 elementos com valência 1. Só que nós sabemos que na camada de valência do oxigênio há 6 elétrons, né? Então, dos 6 elétrons, ele está compartilhando duas ligações com 2 átomos de hidrogênio. Então, consequentemente, vão sobrar 2 pares de elétrons para o oxigênio. Então, o que isso pode acontecer? Nós poderíamos imaginar que eu poderia colocar na mesma linha oxigênio e dos dois lados 2 átomos de hidrogênio. Mas o que é que acontece? De acordo com as regras convencionais, esses pares de elétrons que estão sobrando, entre aspas, para o átomo de oxigênio, fará com que ele empurre os 2 átomos de hidrogênio para a lateral, da lateral para baixo, o que ocasiona não mais uma forma linear, e sim um ângulo, né? Formando uma forma geométrica, a qual nós vamos chamar de angular.
Então essa é a primeira ideia que a gente vai poder apreciar sobre átomo central. As duas primeiras dicas, o de menor quantidade e de maior ligação, e a segunda é sobre os pares de elétrons que são isolados e que são compartilhados. Se todos os elétrons forem compartilhados, vai formar uma linha única. Se os pares de elétrons não forem compartilhados, vai formar ângulos das mais diversas formas e as estruturas elas tendem a aumentar de acordo com a quantidade de átomos. Uma nuvem eletrônica pode ser representada por uma ligação simples, como nós já falamos nas ligações covalentes. Uma ligação simples é um traço só. Uma ligação dupla são 2 traços e uma tripla são 3 traços. Ao mesmo tempo, um elemento ele pode ocasionar isso. Por um par de elétrons que não estão a fazer ligação química alguma. Nas ligações químicas, nós vamos ter moléculas formadas de espécies químicas diferentes ou espécies químicas iguais. Nós vamos fazer aqui, estipular uma ordem crescente sobre a quantidade de átomos que formam as moléculas. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre as moléculas que são formadas por 2 espécies químicas. Obrigatoriamente, as moléculas formadas por 2 espécies terão uma geometria do tipo linear, ou em alguns livros vocês podem encontrar como digonal, independentemente dos átomos que estejam envolvidos, ou seja, pode ser átomos iguais ou átomos diferentes, certo? Independentemente, a geometria molecular ocasionada entre espécies químicas que sejam formadas por 2 átomos, obrigatoriamente terão a geometria linear. É o caso do gás hidrogênio, do gás flúor, do HCl, que é o ácido clorídrico, do oxigênio, do carbono com oxigênio, que aqui nós temos o exemplo do monóxido de carbono. Olhe, perceba que nesse quinto exemplo aqui, nós temos uma setinha, tá? E lembrem-se, o que é que essa seta está fazendo aqui na fórmula estrutural do monóxido de carbono? Essa seta indica que o oxigênio está transferindo 2 elétrons para o carbono. Isso é chamada, dentro das ligações covalentes, de ligações covalentes coordenadas. Ou, em alguns casos também, ela vai ser chamada de ligação covalente dativa. É um exemplo clássico do que eu mostrei no slide anterior. As ligações covalentes podem ser simples, representadas por um único traço, podem ser duplas, representadas por um traço duplo, ou então uma ligação tripla, representada por um traço, por 3 traços no caso. Agora vamos começar a observar alguma coisa, tá? Nós vimos no slide anterior que as espécies químicas formando moléculas com 2 átomos, obrigatoriamente são lineares. Mas agora o que é que vai acontecer? Molécula formada por 3 espécies químicas também serão lineares. Aí nós temos um caso particularizado a discordar agora. Se 2 moléculas, 2 átomos formando uma molécula forma uma geometria linear, como que agora eu vou ter 3 espécies e também será linear? Pronto. Agora nós vamos ter que aplicar a ideia de átomo central, tá? A partir de agora nós vamos ver quando que uma molécula vai ter um átomo central com um par de elétron isolado ou quando uma molécula vai ter átomo central com um par de elétron que ele está compartilhado. Tá? Tudo vai depender, mais uma vez, do átomo central, de como que ocorre o seu envolvimento com as outras espécies químicas. Então vamos lá. Moléculas formadas por 3 espécies químicas, a geometria também vai ser linear. Qual a condição para que moléculas formadas por 3 espécies químicas seja linear? Se o átomo central não apresentar par de elétrons emparelhados disponíveis. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a molécula de CO2, que é o gás carbônico. Mais uma vez, olhe os exemplos clássicos. Como é que eu vou descobrir o átomo central? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Em uma das regras, eu já botei que o carbono vence porque ele aparece em menor quantidade, né? Então, para a primeira regra, aparece em menor quantidade, é uma das posições para ser um átomo central. Segunda regra, esse átomo tem que fazer o maior número de ligações possíveis. Então, o que é que acontece? O átomo de carbono está na família 14, então ele tem 4 elétrons para compartilhar. Já o oxigênio está na família 16, então ele tem 2 elétrons para ser compartilhados com os 6 elétrons que estão lá com ele. Então, consequentemente, o elemento daqui que está fazendo o maior número de ligações vai ser o carbono, porque se liga aos 2 átomos de oxigênio.
Então, eu não tenho nenhum par de elétrons para o carbono desemparelhado. Então, se eu não tenho nenhum par de elétrons emparelhados disponíveis para o carbono, eu vou dizer que essa geometria é do tipo linear, formada por 3 espécies químicas. Então, esta é a definição própria para que nós tenhamos uma geometria linear para 3 espécies. O átomo central pode não apresentar par de elétrons emparelhados disponíveis. É o que acontece com o CS2, é o que acontece com o N2O, tá? Que é o o monóxido de oxigênio, é o que acontece com o HCN, que é o ácido cianídrico. Percebam que as ligações triplas, tá? E as ligações duplas, elas não interferem no tipo da geometria, tá? Essas ligações duplas ou triplas, elas simplesmente ocasionam para o que é que acontece com o tipo de valência com que os elétrons eles estejam participando das ligações. Mais uma vez, moléculas formadas por 3 espécies químicas. No slide anterior, nós vimos que também eram 3 espécies químicas e a geometria era linear. Para que seja linear com 3 espécies químicas, o átomo central não pode apresentar átomos emparelhados disponíveis com os seus elétrons. Já no caso da geometria angular, para as moléculas formadas por 3 átomos, se o átomo central deve apresentar um par de elétrons emparelhados disponíveis. Mais uma vez, a dica é, para que nós saibamos qual vai ser a valência dos átomos, inclusive do central, tu tem que fazer a configuração eletrônica. Tu precisa ver quantos elétrons estão na camada de valência e observar qual a valência dos elementos envolvidos na ligação. Observado isso, tu vai só adicionando os átomos dentro da mesma molécula, depois que descobrir qual que vai ser o átomo central. Então, quando a geometria vai formar um ângulo, foi o que eu falei no início do slide, quando nós falamos sobre a molécula de água, né? Há elétrons disponíveis, aqui ó, há elétrons disponíveis do oxigênio, que como sendo o átomo central. Então, essa disponibilidade de elétrons para o átomo de oxigênio vai fazer com que esses elétrons empurrem os outros elétrons que estão compartilhados para baixo. Isso vai tornar o ângulo diferente do que nós tínhamos antes, que era um ângulo de 180 graus, por exemplo. Agora nós vamos ter um ângulo de 104,5. Alguns autores também acabam racionalizando isso daqui para 105 graus, tá? Então perceba que esses pares de elétrons do oxigênio, que é o átomo central, porque aparece em menor quantidade e também aparece com a maior capacidade de fazer ligações, eles empurram esses pares de elétrons compartilhados, então formando o que nós chamamos aqui de ângulo, tornando a geometria angular. O mesmo acontece para o dióxido de enxofre, SO2. Enxofre é da mesma família que o oxigênio. Então, de primeiro caso, eles ficariam em empate, né? Porque a gente viu que uma das regras era: como é que eu descubro um átomo central? Observando, então, a capacidade que esse átomo tem de fazer o maior número de ligações. O enxofre e o oxigênio são da mesma família, então eles empatariam. Mas a outra regra é aparecer em menor quantidade. Então, SO2, o enxofre aparece em menor quantidade. Então, o enxofre ele vai poder compartilhar esses elétrons com o átomo de oxigênio, sendo ele o átomo central. E percebam ó, que aparece aqui 2 elétrons emparelhados disponíveis para o átomo de enxofre, formando mais uma vez um ângulo de 105 graus, tornando assim a molécula angular. O mesmo acontece com o SH2, tá? E o mesmo acontece com o NOCl, tá? Que é um átomo que aparece com uma outra classificação e formando mais uma vez um ângulo. Então a regra básica não é nem a gente descobrir o ângulo exato que acontece entre esses átomos. A regra básica é a gente poder memorizar isto daqui, ó. 3 espécies químicas, percebam que em todos os exemplos acontece isso, só que esse átomo central, depois que eu tenha descoberto, ele apresenta um par de elétrons emparelhados que vai estar disponível, tá? Moléculas formadas por 4 átomos com um átomo central. Isso acontece formando essas ligações aqui, tá?
Quando nós temos 4 átomos e aparece um átomo central, nós temos a possibilidade de aparecer uma geometria do tipo trigonal plana, ou em alguns casos podem chamar também de triangular, porque ela a forma geométrica dela relembra muito um triângulo, né? Então, as moléculas formadas por 4 átomos que apresentam um átomo central serão do tipo geometricamente trigonal plana, tá? Ou também trigonal planar é um outro caso. Se o átomo central não possui pares de elétrons emparelhados disponíveis, mais uma vez, nós temos 4 átomos aqui, ó, SO3, que é o trióxido de enxofre, tá? Percebam que há um ângulo exato entre esse átomo de enxofre e esses 2 átomos de oxigênio, porque as ligações simples elas acabam sendo mais fracas do que a própria ligação dupla, e essa ligação dupla ela tem essa prioridade de estar num ângulo mais diferenciado, tornando então o enxofre um átomo central mais uma vez. Então percebam que o enxofre aqui, ó, descoberto como átomo central, ele não possui pares de elétrons disponíveis. Tá? Para a gente sempre representar esses pares de elétrons, eu preciso colocar aquela estrutura de Lewis, que é a estrutura dos pontinhos de quantos elétrons eles vai poder então compartilhar. O mesmo acontece com o átomo de CH2O, tá? Esse átomo aqui, ó, certo? Que é o metanol, ele acaba aparecendo também com o átomo central carbono, que aparece em menor quantidade e faz maior número de ligações, mas esse carbono ele faz as suas 4 ligações. Então, realizando as suas 4 ligações, ele não tem nenhum par de elétrons emparelhados disponíveis, tornando mais uma vez a geometria do tipo trigonal plana. Há moléculas também formadas por 4 átomos com o átomo central, caso isso também aconteça com outras distribuições, como também a geometria será trigonal plana se o átomo central não possuir pares de elétrons disponíveis. Outros casos aqui, ó, o CClO e o NO2Cl. Outros casos aqui a gente vai poder então compartilhar o oxigênio, o nitrogênio, o cloro e o oxigênio. Percebam que no caso do oxigênio, com os 2 oxigênios, um está fazendo uma ligação dupla, certo? E o nitrogênio está fazendo uma ligação simples com o cloro. Percebam que só com essas 2 espécies químicas, oxigênio e cloro, o nitrogênio já estaria estável, tá? Mas lembrem-se que o nitrogênio é da família 15. Então ele tem 5 elétrons para poder então se envolver nas moléculas, mas ele só necessita compartilhar 3 elétrons. É o que ele está fazendo. Mas percebam, ó, o nitrogênio está com uma setinha para esse segundo oxigênio. Isso quer dizer que o nitrogênio está transferindo esse par de elétrons que estaria emparelhado disponível para o oxigênio. Mais uma vez, ligação covalente dativa, né? Então, nesse caso de ligação covalente dativa, o elétron ele está sendo transferido. Ele não está desemparelhado. Então, o átomo, mais uma vez, o átomo central não possui pares de elétrons emparelhados disponíveis. Nesse caso aqui, ele está transferindo esses 2 elétrons que estavam sobrando para o átomo de oxigênio. Mais uma vez, moléculas formadas por átomo com 4 átomos, que também possuem o átomo central. A geometria agora vai ser um pouco diferenciada, né? Nós tínhamos uma geometria trigonal plana e agora nós vamos ter uma geometria do tipo piramidal, tá? Ou pirâmide trigonal, muito parecida, certo? A diferença era que na trigonal plana nós não tínhamos pares de elétrons emparelhados disponíveis. Agora na piramidal nós vamos ter o átomo central com par de elétrons emparelhados disponíveis. É o que acontece aqui na molécula de amônia, tá? Que é muito comum nós falarmos sobre ela, certo? A amônia da família 15 está fazendo as suas 3 ligações que acabem, claro, porque se tem 5 elétrons para 8, faltam 3, com 3 átomos de hidrogênio. Então, mas eu sei que o nitrogênio tem 5 elétrons, então está compartilhando 3 e tem esse par de elétrons aqui emparelhados que estão disponíveis. Essa disponibilidade vale ressaltar para qualquer átomo, não quer dizer que o átomo esteja instável. Essa disponibilidade acontece porque o átomo tem a quantidade de elétrons o suficiente para poder então transferir. Caso aconteça isso, ocorre uma ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, o que não difere então na geometria molecular ou então na estabilidade do átomo.
Mais uma vez, nitrogênio com os cloros aqui, cloro da família 17, tende a compartilhar também um elétron, e sobrou aqui o que nós chamamos de par de elétrons emparelhados, disponíveis para uma possível ligação covalente dativa. Mais uma vez, a geometria é piramidal, quando 4 átomos estão envolvidos na espécie química e que apresentam um átomo central. Para que seja do tipo piramidal, com essa condição de formar esses pares de elétrons, nós precisamos obrigatoriamente que a estabilidade esteja completa, né? Então eu preciso saber quantos elétrons estão ali. Se no caso do fósforo da família 15 ele está compartilhando 3, obrigatoriamente esses 2 elétrons que estão ali, eles podem ser transferidos numa outra molécula. Isso vai depender então de qual estrutura, de qual espécie química eu vou poder participar ou ter a participação concreta dos meus elementos. Um outro caso, só que agora nós vamos ter moléculas formadas por 5 átomos. Então percebo que à medida que a quantidade de átomos vai aumentando, a geometria também tende a aumentar. Ela tende integralmente a se expandir espacialmente. Então, caso as moléculas formadas por 5 átomos e que apresentam um átomo central, a geometria será sempre do tipo tetraédrica, tá? Para que ela seja tetraédrica, independe dos átomos envolvidos, ou seja, caso as moléculas estejam sendo formadas por átomos de qualquer disponibilidade, eu vou ter sempre uma geometria tetraédrica, formando exatamente um tetraedro. É como se nós pegássemos, por exemplo, mais uma vez, as bexigas de festa infantil, colocássemos então 5 bolas, nós íamos perceber que a estabilidade entre elas iam ser 4 embaixo, 3 nas laterais e uma para trás e uma em cima. É o que acontece então com o gás metano, que é muito comum de nós falarmos também sobre ele. E também outra molécula que acontece com o carbono, 3 átomos de cloro e 1 átomo de hidrogênio. O ângulo A para esse tipo de geometria é de 109,28. Mais uma vez aqui, ó, átomo central com 5 átomos de carbono, a geometria continua sendo tetraédrica e independe dos átomos envolvidos. Há 5 átomos participando da ligação, então obrigatoriamente nós temos uma geometria do tipo tetraédrica, formando o que nós chamamos de tetraedro, tá? Isso também depende se o par de elétrons se ele está sendo transferido, certo? É o que acontece também nas ligações covalentes dativas. Moléculas formadas por 6 átomos, com presença de átomo central, a geometria será bipirâmide triangular, bipirâmide trigonal ou então uma nomenclatura mais comum, a qual nós chamamos de hexaédrica, né? O nome é bem parecido com o que acontece com a molécula. Hexaédrica, esse hex aqui indica 6, né? Então quer dizer que geometricamente há 6 átomos aqui distribuídos homogeneamente, formando um hexaedro, né? Formando uma pirâmide dupla do tipo triangular, tá? Como se nós tivéssemos 2 pirâmides triangulares, uma dentro da outra, formando um hexaedro. Perceba que nós temos aqui um formato indicando um ângulo de 90 graus, que é por esse L aqui. Não há regras controvérsias para isso, então átomos formados de 6 átomos com átomo central serão sempre do tipo hexaédricas, tá? Mais uma vez aqui, olha, para que a gente possa memorizar que o ângulo ele não vai influenciar na geometria hexaédrica, tá? Ângulo de 90 graus, ângulo de 120 graus e um ângulo de 180 graus. Independe da geometria angular, certo? A quantidade de ângulos, o que depende exatamente da quantidade de átomos que apresente um átomo central dentro dessa molécula. Moléculas formadas por 7 átomos, com presença de um átomo central, a geometria será bipirâmide quadrada. Tá? Nós tínhamos, com 6 átomos, nós tínhamos uma bipirâmide trigonal, triangular. Agora nós vamos ter uma geometria bipirâmide quadrada. Ou também é muito comum nós falarmos da geometria do tipo octaédrica. Tá? Essa geometria octaédrica, eu tenho 7 átomos formados, difere um pouco do que a gente pode chamar, mas a geometria ela é muito parecida com a do tipo hexaédrica. Tá? Mas o que é que acontece? Que nós estamos formando uma bipirâmide quadrada, uma dentro da outra também. E o ângulo também ele acaba não influenciando no tipo de molécula. Aqui é um resumo que a gente foi falando durante todos os capítulos,
tá? Todas as formas que a gente fomos observando, os tipos geométricos, né? Número de ligantes 2, não há possibilidade de elétrons livres, vai descer para a geometria angular, exemplo HCl. À medida que o número de ligantes vai aumentando, a geometria também ela tende a aumentar. Percebo que com 5 elétrons ligantes, número de ligantes 6 e 7, não existem elétrons livres. A geometria vai ser tetraédrica, hexaédrica e octaédrica obrigatoriamente, tá? Fica a atividade da página 39 do capítulo 11 e a gente recorda a aula na semana que vem.